programa Bolsa Família do governo federal completa 12 anos com o título de maior programa de transferência de renda do mundo, ao mesmo tempo em que vem sofrendo ameaças de corte no orçamento. É sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Robert Iturrier, e com a doutoranda em Economia do Desenvolvimento da URGS, Aline Hellmann. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigada, tudo. Boa tarde, Aline, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Robert, para a gente começar, o Bolsa Família é considerado aí um dos maiores programas de transferência de renda do mundo pela ONU, né? Que serve de modelo para outros países, obviamente. Qual é a diferença do Bolsa Família hoje e do Bolsa Escola? O Bolsa Família ele foi a junção de uma série de programas, não é? Dentre eles o Bolsa Escola, o Vale Gás, tinha outros agora que eu não estou lembrando. Alimentação. Exatamente, né? Tinham alguns programas que já existiam, né? Que foram implementados ali no final do século passado, ali, para fazer uma coisa antiga. Né? Parece que faz tempo, né? Mas foi logo ali. Em 98, 99, por ali começaram a ser implementados esses programas. E em 2013, mais particularmente em 2014, eles foram reunificados. Perdão, 2003, 2004, eles foram unificados num programa único, que é o Bolsa Família. Tá? A diferença principal é que o volume, né? O Bolsa Escola e os outros programas ali eram um recurso muito marginal, e o programa Bolsa Família ele é mais encorpado, né? Ele foi crescendo o volume de recursos ao longo do tempo. E, bom, os outros programas, alguns deles tinham as condicionalidades, não é? O próprio Bolsa Escola. E o Bolsa Família também, não é? Ele tem as condicionalidades ali de frequentar, ter uma frequência de 85% para os alunos, né? O que fez, subsequentemente, aumentar a frequência escolar nessa faixa etária, de jovens ali, crianças e tal, né? Para 16 a 17 anos é 75%, baixa um pouco a condicionalidade. E também, não é, tem a condicionalidade lá da saúde, que é a vacinação, né, principalmente, mas também fazer a mãe grávida, né, fazer o pré-natal. Então, essas políticas, elas tiveram um impacto significativo nos nossos indicadores sociais, né, como, por exemplo, a própria redução da mortalidade infantil, o aumento da frequência escolar, não é? Além da própria redução da pobreza, que é o objetivo principal. Sim. Então, a diferença principal é o volume, não é? De recursos e a centralidade que, em certo sentido, o programa acabou tomando. Certo. Agora, Aline, quais consequências teria para o Brasil, nós teríamos no país, caso nós viemos a ter cortes no Bolsa Família ou uma reestruturação do programa? O impacto seria muito grande. Muito se fala da ascensão, por exemplo, de algumas classes, o poder de renda. Hoje a gente vive numa crise muito grande. O que tu pensa a respeito? Eu acho que seria desastroso, né? E não apenas pensando imediatamente, tá, você consegue reduzir o gasto, né, com a política social, mas a longo prazo, quer dizer, o impacto de as crianças deixarem de frequentar ou de frequentarem menos, porque não são obrigadas, devido à condicionalidade que o programa exige, né? Ou então perder os ganhos. Você não ganha só aqueles 10 bi, você não poupa só os 10 bi, mas você perde também tudo aquilo que vem junto e que a longo prazo traz para o país um ganho econômico muito grande, né? Porque é a primeira geração que tem um nível de escolaridade maior, né, que até hoje não tinha tão grande. O analfabetismo é menor. É menor, a frequência é maior. Se você comparar beneficiários com não beneficiários, é a mesma frequência, mesmo desempenho, ou seja, melhorou o desempenho, na verdade, não é isso. Melhorou o desempenho a ponto de alcançar aqueles que não estavam na linha da pobreza, que são os beneficiários, né? Então, seria desastroso. Eu acho improvável, não consigo conceber a ideia. Ele, como tu falaste, é o maior programa de transferência do mundo, reconhecido internacionalmente, pelo seu desenho, que é relativamente simples e com uma gestão super interessante. Todo ele tem um desenho diferenciado,
países, especialmente da cooperação do Sul-Sul, que o Brasil possui acordos, né, buscam implementá-lo, não total, mas parcial, né? E ele trouxe outras também questões, por exemplo, o cadastro único, que é um instrumento estruturante do Bolsa Família, que hoje serve para outras políticas sociais, né? Diversas outras políticas sociais, e que também está sendo implementado em outros lugares do mundo. Mas isso eu fui adiante da tua pergunta sobre o corte de Não, mas é de gás. importante para a gente entender o quão o Bolsa Família é importante nessa reestruturação que o Brasil vem ao longo do tempo, desde o início do plano. E hoje dá para a gente, por exemplo, além dessas questões, por exemplo, da educação, dá para a gente elencar algum outro benefício que a gente não vê, não está muito claro para a gente aos olhos nus, mas pensando no Bolsa Família, eu estou pensando, por exemplo, assim, na questão da nutrição. O Brasil tinha um problema muito grande de fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Exatamente. O mapa Exatamente. saiu e no relatório da FAO estava escrito devido ao programa Bolsa Família, em grande medida. Né? Isso aí é uma coisa... Pessoas que não têm filhos na escola podem receber. Como funciona hoje o Bolsa Família? Muitas pessoas não sabem como de fato funciona, quais são as exigências para que uma pessoa se enquadre, então, e possa receber o Bolsa Família. Precisa ter filhos na escola? Porque, assim, eu achei muito interessante que vocês falaram da vacinação. Eu não conhecia totalmente o Bolsa Família, vou ser bem sincero. Mas a criança, por exemplo, quando se matricula na rede municipal, e na rede estadual acredito que também, mas quem é responsável pelas séries iniciais são as escolas municipais, né? Então, quando a criança se matricula na escola municipal, ela precisa mostrar a carteira de vacinação com as vacinações em dia, por exemplo. Isso já é mais um benefício de controle também sanitário, né? Sim, exatamente. Esse é o outro outro toda a benefício, mesma claro. coisa, porque tu imagina ter essas crianças vacinadas, né? Você... Sim. E depois você corta 10 bilhões. Quais beneficiários que você vai cortar? Como é que você vai escolher quem é que vai deixar de ganhar? E já é crítico, né? Claro. É antiético até. Entendeu? Como é que você vai fazer essa escolha, né? Por favor, pode completar. Não é justamente... Tem uma questão justamente... Sim. Eu vou fazer essa questão agora porque tem uma relação com essa. Sim. Na medida em que algumas pessoas desconhecem o plano, ou não só desconhecem como funciona, mas desconhecem os benefícios que ele vem trazendo para o Brasil, as pessoas começam a taxar o Bolsa Família como um programa eleitoreiro, por exemplo. Essa é a principal acusação de quem não gosta do Bolsa Família ou vê com olhos críticos. Como é que a gente pode enxergar o Bolsa Família? Porque alguns argumentos dizem assim, as pessoas vão ficar dependentes do Bolsa Família a vida inteira, vão se tornar mais preguiçosas. Queria a opinião dos dois a respeito disso, né? Não, esse tema é bastante interessante e importante, não é? Porque, de fato, existe um profundo desconhecimento do que é o programa, não é? E a própria fundamentação do programa. Veja, na Roma Antiga, existiam políticas que davam pão para as pessoas, não é? Na condição de pobreza. E esse debate não é novo, tá certo? No início do século XIX, 1815, há exatos 200 anos, esse é um dos principais debates na Inglaterra, porque existia a lei dos pobres, algumas pessoas mais conservadoras eram contra, não é? E outros autores, mesmo liberais, não é? Que lá no berço do liberalismo, no início do capitalismo, se posicionavam a favor daquele tipo de programa que, digamos assim, tirava as pessoas da pobreza extrema, não é? E no caso do Brasil não é diferente, não é? Tem uma certa rejeição, mas sobretudo de pessoas que desconhecem, não é? Porque em primeiro lugar, as pessoas não sabem quanto é o Bolsa Família, né? Cada família recebe em média R$170, ou seja, é um valor bastante baixo. Né? O valor per capita, né, o básico ali, é R$35. Então, dificilmente uma pessoa, ou seja, extremamente improvável uma pessoa parar de trabalhar ou se acomodar para receber R$35 por mês. Não é? Além disso, as pessoas, para receberem, elas têm que estar no limite de pobreza ou de extrema pobreza, que é um limite muito baixo. A pessoa tem que receber menos do que R$154, que foi atualizado o valor para pobreza, não é? Per capita, ou menos de R$77 para extrema pobreza. Ou seja, são realmente pessoas que têm uma condição, né, muito periclitante e que recebem, e o impacto orçamentário é baixo, não é? Ao contrário do que se imagina, é 0,41% do PIB, mais ou menos. Ou seja, não é nada. E tem um impacto social bastante grande. Ele tem um retorno, né, na atividade econômica, ou seja, a cada R$100 que você coloca no Bolsa Família, o PIB aumenta 178. E parte desse PIB que aumenta
é próprio recurso do Estado, ou seja, né, ele volta para o orçamento. Então, o custo é virtualmente próximo a zero e o impacto social muito grande. Então, quer dizer, agora, com relação a pessoa continuar nessa condição, aí tem importante também o debate teórico que tem por trás, porque é praticamente consensual, mesmo entre os economistas mais conservadores, por exemplo, já que eu sou economista, de que o mercado ele não disponibiliza as condições iguais para todas as pessoas, não é? E que, mais do que isso, algumas pessoas não vão conseguir se inserir no mercado. Não é? E, mais do que isso, a própria relação, a dinâmica das relações materiais ali, na relação entre o capital e o trabalho, tem uma simetria muito grande de poder na influência da remuneração. Por exemplo, o capital ele tem uma influência enorme sobre a remuneração do seu próprio fator. Já o trabalho, ao contrário. Então, eu tenho assimetrias grandes, e mesmo entre os trabalhadores e, sobretudo, aqueles que estão numa condição mais baixa. Ou seja, existe toda uma literatura, não é, que fundamenta esse tipo de programa e que tem mais de 200 anos. E ainda no Brasil as pessoas estão se opondo, de fato, por desconhecimento desse tipo de literatura, desse tipo de programa que existe em diversos países e que o Brasil é bem sucedido, mas existem também em mais de 40 países esse tipo de programa, tá certo? Inclusive com valor muito superior. Né? Eu acho que o Bolsa Família é um programa que tinha que ser ampliado, né? E o impacto social de cair seria brutal. Eu me lembro só, desculpa te interromper, Perdigão, mas me lembro no estado da Califórnia, porque há legislações diferentes, né, mas questões federais no estado da Califórnia, para o homeless, né, para a pessoa que é desabrigada, que não tem casas, tem uma ajuda também do governo, a pessoa não fica desamparada e é uma ajuda bem maior, se comparado ao Bolsa Família, na época, isso em 2002, se não me engano, 2001, quando eu estive lá, o valor girava de 700 a 800 dólares. Estamos bem abaixo desse valor hoje, né? Quanto mais no passado. Sim. Na Holanda é $1.000, 1.000 euros. Pois é. Robert, quando tu fala em aumentar o número de pessoas impactadas pelo programa ou aumentar o valor As duas coisas. de remuneração? As duas coisas. Porque hoje são 14 mil famílias que recebem. 14 milhões. 14 milhões, perdão. 14 milhões de famílias que recebem. E na verdade, eu teria mais pessoas que estão nessa condição de extrema pobreza do que essas 14 milhões de pessoas. Então, quer dizer, eu teria que aumentar o volume de famílias, mas também o recurso. Porque, veja, R$170... É R$170 por família ou por em média, integrante? por família. Em média. Por família. Em Por média. família. Por mês. Que leva-se em conta a variação, o tamanho da família, nesse caso. Isso. Exato. Depende de tudo. Exato. Eu queria perguntar para a Aline a questão da gerência, né, da gestão do Bolsa Família. Se já chegamos a uma perfeição, afinal de contas o programa vem se adaptando, né, desde o começo. Se a gestão dele está sendo bem feita, dá para melhorar? Como é que a gente pode encarar isso? Tá, então deixa eu voltar só um pouquinho para dizer o seguinte. Sobre o efeito preguiça e outros mitos que haviam quando o programa foi implementado, o MDS, quando foi criado, que foi um pouquinho depois do programa, na verdade, o Ministério ele criou uma secretaria de gestão da informação, de avaliação e gestão da informação, que tornou as atividades de monitoramento e avaliação das políticas do seu Ministério, especificamente do Bolsa Família, uma coisa sistemática, né, e constante, onde se investia dinheiro para avaliar. Tanto é que o Bolsa Família teve 2 avaliações de impacto grande em 2006 e 2009. E que lá, então, se esses mitos foram derrubados, né? De que não há efeito preguiça, essa série de mitos foram derrubados por pesquisas. Do efeito preguiça, tiveram pelo menos 13 de instituições diferentes que corroboram essa ideia de que não há um efeito preguiça daqueles que recebem o benefício. E aí, só para vocês terem uma ideia, o programa Bolsa Família é um dos programas mais avaliados do país, uma política pública mais avaliada do país. E, por exemplo, programas de isenção fiscal que existe nunca foram avaliados. Sim. E eles gastam muito mais do que o PIB, do que o Bolsa Família. Tá? E não se sabe como é que é utilizado esses recursos. Então, você vai direto cortar 10 bilhões do Bolsa Família, quando, no entanto, você não tem um estudo de outras políticas, né? E como funciona o Bolsa Família? É o seguinte, ele tem o censo,
tá? O censo estabelece, a partir do censo você consegue saber quantas famílias pobres existem, uma estimativa de pobres existentes nos municípios, certo? Então, tá, o município de Porto Alegre tem 100 famílias pobres. Esta é a meta, tá? É atender essas 100 famílias. Então, a soma das estimativas de todos os municípios dá a soma do país, tá? E este é o orçamento, este é o limite, tá, de bolsas que tem. Então, então, cada um que atende ao critério, que é estabelecido, que é um critério de renda, que é discutível, né? Muita gente critica que é só a renda. A renda é autodeclarada, a pessoa vai lá e autodeclara. No entanto, muitos municípios vão atrás, buscam cruzar dados com sistema de trabalho e renda, de outros benefícios. Os municípios buscam... os municípios, na verdade, são os grandes implementadores do Bolsa Família, né? Então, o MDS ele é o idealizador e o financiador. O município é o maior responsável pela implementação e o Estado apoia os municípios, tá? Então, eu vejo muito desconhecimento sobre o programa, tanto os beneficiários que não sabem quanto podem ganhar e têm medo, às vezes, de dizer quanto é que ganham a renda, ou quando passam a ganhar alguma renda, de dizer que estão ganhando aquilo porque vão perder, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quanto dos gestores, às vezes não tem, tanto é que o MDS investe muito em capacitação dos gestores, né? E quanto à sociedade, que eu acho interessante como existem inúmeras pesquisas e os mitos continuam por aí, eles continuam aí. Então, o programa, então, ele tem esse limite de bolsas, não é aleatório, ele tem um orçamento, né? E isso confunde um pouco, porque entre o benefício ser um simples benefício ou ser um direito, no seguinte sentido: você vive com menos de R$70, você tem direito ao programa, certo? Não. Você tem direito ao programa desde que tenha bolsa para você no seu município, desde que tenha a bolsa, né? As únicas pessoas que vão passar na frente, que vão ganhar bolsa, independente se tiver orçamento ou não, são os remanescentes de quilombos, né? Os indígenas, moradores de rua, se não me engano. Existe uma populações que estão em maior risco social, que eles sim vão ganhar bolsa mesmo já tendo a cota sido passada, né? Por isso que quando o Bolsa foi lançado, ele foi lançado com base na estimativa do censo de 2000, certo? Foi em 2003. Sim. E aí, quando saiu em 2010 o novo censo, ele foi recalculado, aumentou-se um pouco mais o orçamento, né, o número de bolsas disponíveis, porque o censo de 2010 mostrou que ainda existiam pessoas que podiam ser atendidas. Certo. Agora, o Plano Brasil Sem Miséria foi criado em 2011 e o Bolsa Família faz parte desse Plano Brasil Sem Miséria. Hoje se consegue, justamente com esse objetivo de alcançar pessoas miseráveis, né? Que estavam longe, então, desse olhar do Estado. Hoje se consegue alcançar essas pessoas? O Brasil Sem Miséria, o principal objetivo dele é oferecer capacitação, né? Claro, acabar com a miséria, evidentemente, né? Mas também oferecer capacitação, não é? Através que é a inclusão produtiva, Isso, a inclusão produtiva. São as portas de saída para o Bolsa Família. Isso, exatamente. Que é o Pronatec, não é? Um dos braços é o Pronatec, mas também o MEI, que é o microempreendedor individual, não é? Dá condições melhores, digamos assim, da pessoa se inserir no segmento produtivo. E também o microcrédito, né, que é também para esse tipo para as pessoas que estão ali na condição, né, de saindo da pobreza, da extrema pobreza. Então, esses são os braços da inclusão produtiva do Brasil Sem Miséria. E agora, de qualquer forma, não é? Se a gente pegar os indicadores ali, a extrema pobreza, ela está num patamar bastante baixo já. Mas ainda assim, né, eu tenho lá em torno de 1,7%, se não me engano, da população que ainda está numa condição de extrema pobreza, né? Que é abaixo ali daqueles, né, R$77 e que não tem o acesso ao programa. Pois é. Né? Então, como eu falei, ele deveria ser ampliado, na verdade, né? Porque ele não atingiu todos os objetivos dele. Bom,
A gente está chegando aos finalmente, eu gostaria a resposta dos dois. Por favor, por favor. Não, é que tu tinha me perguntado o que Sim. ele podia ser melhorado, né? Na gestão dele, mas eu acho que entra um pouco também nessa pergunta final que eu vou falar, acho que vocês podem completar nessa resposta, né? Existe, na opinião de vocês, um ranço, não só ideológico, mas um ranço político a respeito do Bolsa Família, de quem é o pai da criança, de que isso vai ser utilizado, fora as questões eleitorais, mas de que é bandeira de algum partido, ou até mesmo ideológico, para que algumas pessoas ainda, quando a Aline disse que essas pesquisas não chegam à tona, não chegam, né, nas capas dos jornais, existe um ranço, muito mais que ideológico, mas eu vejo também um ranço político mesmo. O partido esse, o partido aquele, aquela linha, para que o Bolsa Família não possa ser reconhecido como um ganho de todo brasileiro. Eu te diria que aí a imprensa tem um papel fundamental, entendeu? Porque as manchetes quem escolhe. As manchetes. Eu vejo muita manchete, para completar a pergunta, sobre as distorções do Bolsa Família, né, as fraudes. Não, tem sempre alguém que conhece alguém que recebe muito mais, recebe R$1.000 e daí não trabalha. Sempre tem alguém. E eu vou te explicar uma coisa, é o seguinte, existe erro, claro que existe, tá? Qualquer empresa de auditoria, por exemplo, prevê uma margem de erro. Seria muito caro ter um programa, qualquer que seja, com margem de erro zero. É impossível, tá? Então, existe, claro que existe. Não chega a nada, entendeu? Não representa nada. São 14 milhões de famílias, 50 milhões de beneficiários no total, né? Se você conhece alguém que ganha mais, é um erro, claro, e não deve ser considerado como problema do programa, do desenho. É importante denunciar e é importante saber que isso é muito mais a gestão municipal do que do programa, do desenho do programa, coisa assim. É a gestão que tem que estar. Exatamente. Agora, a lista dos beneficiários, por exemplo, ela é pública, tá? Ela é disponível, qualquer um pode consultar. Então, quer dizer, tem instrumentos. Claro. É só procurar informação e que nós, né, vou pegar aqui, vou generalizar a mídia por completo, possa trazer esse debate que vocês trouxeram com as explicações muito boas e claras para que todo mundo possa entender a importância do Bolsa Família. E aqui agradeço, né, a disponibilidade de vocês pela aula que nos deram. Obrigada pelo convite. Acho que é muito complexo e muito grande o programa para a gente... E muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre. Tá Obrigada. bom? Obrigado.